por muitas vezes a gente vive situações que a gente está se incomodando por algum motivo e a gente poderia sim achar uma solução. Mas a gente acaba em alguns momentos se colocando numa situação onde a gente acha que outras pessoas vão pensar nessa solução. E muitas vezes a gente poderia ser o agente responsável por essa mudança. Então a minha pergunta para você é: o quanto você tem ficado atento a tudo que você vive no dia a dia, quando você vai almoçar num lugar, quando você sai, quando você viaja, quando você encontra um amigo, quando você liga o seu computador, quando você está falando com alguém pelo celular, o quanto você tem treinado o seu olhar para começar a perceber necessidades, muito mais do que oportunidades. E aí sim vira a construção dessas oportunidades. Por que eu estou falando desse levantamento de necessidades? Porque por muitas vezes a gente não necessariamente sabe o que a gente precisa ou sabe o que a gente quer. A gente começa muitas vezes de um incômodo. Existe um livro que eu amo chamado Oportunidades Disfarçadas. Recomendo muito que vocês leiam, que ele conta a história de diversos negócios que foram desenvolvidos a partir de uma necessidade real daquela pessoa que estava ali. O que a gente mais percebe é que hoje iFood, Uber, o próprio iPhone, o iPod, quando a gente olha para o passado, e olhando a própria história do WhatsApp, elas não surgiram porque alguém virou em algum momento e falou que gostaria daquilo. E sim a partir de um incômodo daquela pessoa ter um problema e ela não conseguir resolver. E quando a gente olha sobre as bases de inovação, resolução de problemas, quando a gente olha para o Fórum Econômico Mundial e todas as tendências do Fórum Econômico Mundial, elas apontam sobre a necessidade da gente desenvolver um pensamento analítico de inovação e que resolva problemas. O que mais a gente vive no nosso dia a dia são problemas, são necessidades, são situações que a gente poderia resolver. Mas em muitos momentos a gente só passa por essa situação. Então, o que acaba acontecendo? A gente vive uma situação problema, que se é um problema para mim, talvez seja para outras pessoas, mas a gente deixa passar, porque a gente acha que é assim mesmo. Provavelmente outras pessoas tiveram a ideia do iPod, mas quem efetivamente tirou essa ideia e foi desenvolvendo para chegar num produto realmente que fizesse sentido? Foi o Steve Jobs. Por quê? Só porque ele teve uma mente brilhante e percebeu que isso era uma oportunidade? Não. Várias pessoas deveriam identificar isso como uma necessidade. Eu lembro que em 2001 eu fiz uma viagem para a Europa e eu levei meu Discman com vários CDs. Gente, ocupou um pedaço grande da mala, porque eu fiquei lá um mês, eu acho que foi quase um mês. E então eu tive que colocar vários CDs porque eu queria ouvir. Gente, era uma encheção de saco, né? E chegou uma hora que eu ficava ouvindo sempre as mesmas coisas porque já tinha acabado o repertório. Então a necessidade, ela já existia. O olhar estava atento para atender a essa necessidade. Então hoje você pode ter uma possibilidade na sua mão de empreender, de resolver uma necessidade de outra pessoa, de atender, criar uma consultoria para atender a um desafio que talvez outras pessoas estão questionando, falando com você, tirando dúvida, mas que você, por não estar com esse olhar atento, por muitas vezes deixa essa história passar.